O cenário é todo do Flamengo. Então, como é que fica então? Porque não vai recuperar, vai? Porque jogou ontem. Vai jogar domingo. Esse final de semana, cara, ele precisa do resultado. Sim. E ele joga com empate. E ele precisa, mais do que jogar bem esse final de semana, o Flamengo precisa eliminar o Vasco, precisa ir para a final do Carioca. Eu acho que ele precisa. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Separei para vocês aqui um trechinho do Futebol 90 da ESPN Brasil. Vamos ver aí o que eles falaram da eliminação do Vasco, que pega o Mengão. Domingo, 6 da tarde, na semifinal do Campeonato Carioca, jogo da volta. É o seguinte, hein? O Flamengo venceu por 3-2 o primeiro jogo e agora temos a vantagem do empate. Vamos ver então, galera, o que os comentaristas falaram da eliminação do Vasco pelo ABC. Primeiramente, parabéns, ABC, é isso aí. Eliminou o Vasco e nos trouxe alegria. Muito obrigado, ABC. Galera, deixa o like. Se inscreva aqui no nosso canal se você é flamenguista. Inscreva-se, seja bem-vindo. Estamos aqui para trazer muitos conteúdos legal para você. Divertido e com muita informação, tá bom? As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. Simbora pro vídeo, vamos lá? Fala aí, William. Esse é o ponto que me preocupa. O que te preocupa? O que te preocupa? O desgaste, o cansaço, o desgaste. O cansaço. O desgaste, porque já teve o jogo com o Bangu, aí o Barbieri voltou a falar ontem, né? Ele já tinha falado no jogo contra o Flamengo, aí no meio de semana ele tem o ABC, tudo bem, tudo no Rio, mas tem o jogo, tem preparação, tem concentração, tem uma série de coisas. E desgaste mental. Muito, e só aumenta com uma eliminação, e só aumenta porque já perdeu a vantagem no jogo contra o Flamengo. O cenário é todo do Flamengo. Então, como é que fica então, porque não vai recuperar, vai? Porque jogou ontem, vai jogar domingo. Que horas é o jogo domingo mesmo? Gelinho 6 horas. Você não pode dar brecha. Se você fechando todos os espaços, tentando se defender ao máximo contra o Flamengo, já é difícil, você imagina você tendo que se abrir para jogar contra o Flamengo. Sabendo que a distância é muito grande. Não é? E aí, independente disso, na própria conversa que nós tivemos com o Barbieri, ele falou, nós sabíamos o nosso limite, nós sabíamos da nossa qualidade e por isso nós entramos daquele jeito. Aí no segundo jogo ele mudou, talvez, o que mudou aí? Talvez ele vai pensar agora, não, eu não posso me expor, porque eu me coloquei, deixei um pouco aberto, o time do Flamengo conseguiu jogar. Então precisa ver isso, porque vai ser interessante. Barbieri repetir a escalação do time que ganhou do Flamengo, não do que perdeu. Mas eu acho que é possível. Acho que é a coisa lógica, né? Você monta um time, esse time ganha do Flamengo, aí você muda, põe outro, o time perde do Flamengo. Vai com a forma que deu certo. A escalação do segundo tempo do jogo de ida, no caso da semifinal, a formação que venceu, ele tem momentos ali que ele enfrenta o Flamengo. Sim. Enfrenta o Flamengo minimamente de igual para igual, se não de igual para igual, ele consegue passar alguma dificuldade ao Flamengo. Eu acho, o que muda, eu tô com o Zé, o que muda é que, diferente dos outros jogos, dos outros clássicos, onde ele talvez esperava para espetar, para sair em velocidade, o Vasco entra em campo precisando de um gol. Entra em campo precisando de um gol. E eu não consigo imaginar que o Flamengo vai entrar em campo para se fechar. Então a coisa em algum momento vai estar ali, se não tão aberta, o Flamengo controla a bola em seu pé, porque tem qualidade para isso, dificulta para o Vasco, e aí se afoba. Aí o adversário se afoba, aí fica ansioso, o Flamengo espeta em algum momento, chega, porque o adversário está afobado, o tempo passa, e aí o tempo joga a favor do Flamengo. Eu acho que não é simples, mas eu também não sei se o cenário vai se repetir do primeiro jogo, lá da vitória por 1-0, primeiro confronto, não do primeiro jogo da semifinal, mas aquela vitória por 1-0. Não sei se vai se repetir também. Ali o Flamengo entra com o pé no acelerador. 10, 15 minutos ali. O Vasco tem que mudar de atitude, vai ter que pressionar, não pode ficar esperando. Ele tá, e o Vitor fala, eu não vou mudar meu estilo, eu vou entrar para vencer, para jogar, não vou... Então, mas o Vitor precisa do resultado, né? Assim, quando a gente fala de precisar do resultado, a gente lembra do Vitor Pereira do ano passado, né? Onde ele trabalhou muito com isso. A minha necessidade é que é o resultado, eu preciso passar, eu preciso ganhar, então é assim que eu vou jogar e tal, e ponto. Com todas as dificuldades que ele tinha lá no Corinthians, com relação a elenco e tal. Esse final de semana, cara, ele precisa do resultado. Sim. E ele joga com empate. E ele precisa, mais do que jogar bem esse final de semana, o Flamengo precisa eliminar o Vasco, precisa ir para a final do Carioca. Mas eu acho que ele precisa fazer as duas coisas, William. Ele precisa fazer as coisas, mas a última vitória contra o Vasco facilitou um pouco mais para ele. Claro, aliviou o clima. Tem uma vitória, teu vestiário fica mais leve.
Aí você fala, opa, vamos para a próxima. E a derrota, a derrota do Vasco ontem ajuda ainda mais. Porque o Vasco vai ter que sair da zona de conforto dele. E vai deixar o Flamengo talvez entrar na zona de conforto, de jogar tranquilo, sem a responsabilidade e a necessidade de ganhar o tempo todo a qualquer custo. Aí o Flamengo vai poder jogar com as suas características, fazer o futebol bonito, porque já ganhou contra o Vasco. Convenceu? Não convenceu, porque o Vasco jogou de igual para igual contra o Flamengo. Em determinados momentos do jogo, no segundo tempo em especial, o Vasco jogou de igual para igual. O Arrascaeta empatou o jogo. Não é que foi o Vasco que empatou o jogo, o Arrascaeta empatou o jogo. Né? E se você observar, foram falhas. Falha do zagueiro, que entregou a bola para o Pedro, o terceiro gol. E aí não estou tirando os méritos do Flamengo, não estou falando isso. Estou falando só que será um novo jogo, estratégias novas, porque mas ele são teve situações pela primeira vez uma semana para trabalhar e com paz. Sim. Essa semana, paz. Você ouviu falar do Flamengo essa semana? Você não ouviu falar nada lá no Flamengo. Tá tudo bem, tá tudo, ganhou, tranquilo. E eles tiveram uma semana para trabalhar, para treinar. Então é um outro cenário também para o Flamengo, um outro momento do Flamengo. Vê como a coisa mudou. Quando o Flamengo pegou o Vasco a primeira vez, né? A gente estava falando, é uma distância que diminuiu, ou o Vasco está empolgado, o Vasco ganha, muda tudo. De repente, em uma semana, o Vasco é eliminado pelo ABC, perde a vantagem para o Flamengo ganha o que precisava, dá uma aliviadinha. O calendário intenso tem disso. E mudou completamente. É o seguinte, voltando pro clássico, foi até para responder o nosso fã de esportes, né? Agora, é o seguinte, a gente estava de Pedro Raul, legal, mas um bom jogo do Vasco, ele vai passar pelo André e pelo Jair, certo? Certo? E a dupla... Passa pelo meio de campo, então, que o Vasco hoje está rateando. Ali e a dupla não rendeu ainda. Aí você fala, mas o André acabou de chegar. E eu concordo. Só que assim, o tempo é curto. Será que quando o André engatilhar já é tarde demais? Esse é o jogo para... Eu discordo que a dupla ainda não rendeu. O André fez um segundo tempo muito bom na estreia dele contra o Flamengo. Muito, muito bom. E só, né? Mas aí é claro que fica aquela coisa aí, depois sacou o Rodrigo, será que com o Rodrigo seria melhor? Eu acho que facilita para o André, eu né? acho que você, o Barbieri disse que entende o Rodrigo e o André ocupando na mesma faixa, ou é um ou é outro, não vão ser os dois. Então não seriam os dois juntos. O Barbieri explicou isso. Eu acho que você não deve abrir mão de qualidade, acho que você precisa encaixar. E o Vasco hoje ainda não encaixou esse novo meio de campo com o André e com o Jair, quer quem seja o terceiro homem ali. Eu tenho muitos questionamentos em relação a isso, né? Você contratar um jogador para ele ficar 1 mês e meio e depois ele ir embora. 3, né? 3, né? Mas daqui a pouco ele vai para a seleção, né? Vai ficar 1 mês e meio, mais ou menos isso, não é? Não, ele fica um pouquinho mais, ele já vai para a seleção. Ele já está agora no mês de março, abril, maio, aí junho é que tem a seleção. Entendeu? Tem mês de utilização. Que piada. Eu acho difícil, porque... Eu acho difícil contratar jogador ruim assim, Zé. Não, eu sei que ele é bom jogador. Só que aí o ruim, você coloca, você já tira. Não, o cara não tá bom, eu já vou tirar, não, beleza, tal. Agora, o jogador bom, como é o caso do Andrei, depois você dá liga. Nós estamos falando aqui, não dá liga, vai dar liga. Daqui a pouco dá liga porque são bons jogadores. Aí você encaixa o time, Campeonato Brasileiro. Aí chega uma hora e você fala assim, putz, o Andrei não tá. Só que corre o risco do Andrei, tem grandes possibilidades do Andrei ser o cérebro desse time, pela capacidade que ele tem. Aí daqui 3 meses ele está fora, ou 2 meses e meio está fora, vai. Como é que vai funcionar? Aí ele vai ter que reconstruir tudo isso, porque o Vasco só vai jogar o Campeonato Brasileiro. Então, para reconstruir isso, será que o Vasco, por exemplo, se você participa de mais competições, você tem a possibilidade, joga um dia você, joga outro dia você, joga outro dia você e tal. Quando você vai jogar só o Campeonato Brasileiro, é quarta e domingo, às vezes você vai ficar uma semana sem jogar, às vezes não. Só que o jogador tem uma possibilidade maior de recuperação e de poder jogar. No caso do André é isso. O risco que se corre é você ter um ótimo jogador, um jogador fundamental, jogador que pode se tornar o cara cerebral desse time do meio campo, que é distribuir o jogo, se posiciona, faz o time da frente chegar, né? E aí você chega quando o cara está no auge, quando o seu time encaixa, ele fala assim, obrigado, um abraço, até mais. Eu também gostaria de contar com um jogador como esse. Mas como é que fica o planejamento, por exemplo, para o próprio Vasco? Se fosse para o Flamengo, que tem várias peças de reposições nesse sentido, seria muito mais fácil. Muito mais fácil. Você vê o problema que nós estamos falando? O problema não, os desafios do Vitor Pereira. Sim. Gerson, Everton Ribeiro. Acomodar esse povo todo. Gerson, Everton Ribeiro, você tem Cebolinha, daqui a pouco tem Bruno Henrique. Aí você pega o Vasco. Andrei, com a mesma qualidade, vamos dizer assim. Quem mais? Calaça, o Rodrigo. O Andrei é um cara acima da média, eu acho. Acima da média. Sim.
né? Você não tem uma peça para substituir a altura nesse sentido. Aí você vai ter que mudar um pouco, talvez você mude até as suas características. Porque eu tenho certeza que daqui a pouco, quando encaixar esse time vai jogar. Tem qualidade para jogar. Talvez contra o Flamengo vai se defender, contra outros times que são um pouco mais fortes, por característica também vai ficar um pouquinho mais fechado, mas em determinados momentos vai ter que jogar. Ontem, o time teve que jogar, teve dificuldades. Daqui a pouco ele não vai ter, como o Pedro falou, vai engrenar, tem um tempo certo, vai poder tem mais tempo para treinar agora porque está fora do campeonato. Aí você pega e fala assim, agora o time está voando. Aí o André vira para você, Pedro, obrigado. Obrigado, estou indo embora. Eu estou indo embora. Por isso que eu perguntei aquele dia pro Barbieri se está sendo preparado alguém e tal. É bom, mas... Tem uma pergunta que não pode faltar em classe. É uma pergunta clichê. É aquela pergunta que toda vez que tem um clássico, ela aparece numa mesa redonda, se bem que isso aqui não é redondo, né? Qual? Mas enfim. Quem precisa mais da classificação? Porque olha só, tá tudo bacana na semana do Flamengo, certo? Mas aí pinta domingo, o Vasco vai lá, dá aquela beliscada, aí os caras vão olhar e falam, ih, caramba, o Vitor Pereira perdeu outra possibilidade de título. Ele não vai chegar nem na final do Carioca. Bum, vem tudo de novo. E o Vasco, que parecia que estava tudo certinho, agora a pressão da eliminação para o ABC. Por isso você falou que ontem, que era mais importante, inclusive, a classificação ontem. Porque aí estava classificado na Copa do Brasil, de repente perde, mas jogando bem domingo, acontece e tal, é do jogo e o Vasco segue a vida. Clássico. Mas ontem já meteu uma pressão danada. Você viu o pessoal já falando do Barbieri? Muda... Quem precisa mais desta classificação domingo? Vou começar por você. A resposta mais fácil do mundo. Então vai lá. Mengão. É mesmo? Mengão, porque assim, ele já tinha um favoritismo. Acho que a vida do Barbieri vai ficar facinho segunda-feira. Não tô falando que vai ficar facinha, mas é o seguinte, o Flamengo já era favorito. Aumentou o favoritismo. Aumentou o favoritismo, aumentou a pressão, a responsabilidade. E, pelo que a gente estava acompanhando nos últimos dias, últimas semanas, caso o Vitor Pereira não conquiste o Carioca, que foi eliminado agora, há uma boa chance de ele ser sacado. O Barbieri, eu acho que até no projeto do Vasco, SAF, 777, ganhar o estadual seria legal, mas ele não é o time mais forte, entendeu? Não é. Então, tá dentro da normalidade ali, ó. Tentou brigar, competiu. O que foi fora da normalidade é perder do ABC. Mérito pro ABC e tal. Esse ABC no caminho aí que foi forte. Foi forte e tal. Mas é o seguinte, então o Flamengo, para mim, é o que tem mais obrigação de ganhar o jogo. Ele tem mais time, ele tem mais investimento, no momento, nessa semana, tá com vantagem, descansado. Então o Flamengo tem obrigação de ganhar do Vasco? Tem. É isso? Tem, eu acho que tem. Pelo gigantismo, pelo tamanho, investimento, pelos fracassos do ano. Porque o Vasco agora teve um fracasso recente, muito recente. E é um fiasco, um fracasso. O Flamengo tem mais no ano. Mas esse do Vasco... A conta do Vasco não é tão grande quanto a do Flamengo em termos de decepção esse ano, eu concordo por quantidade, mas esse fiasco contra o ABC é maior do que qualquer um do Flamengo. O problema é que tem uma quantidade. Tem uma quantidade muito séria, mas se ser eliminado pelo ABC, com todo respeito, de novo, você falou, né? O time tem mais títulos, é mais que o Rangers. 57 títulos estaduais tem um ABC. Bom argumento seu. Só que aí é o seguinte, é o ABC, cara. Não foi a derrota pro Palmeiras, não foi a derrota no Mundial. Os times do Nordeste estão encurtando diferença para os times do Sudeste. Já há algum tempo. A Copa Nordeste ajuda muito nisso, né? Então, mas assim, ainda assim, há uma diferença ainda de investimento, mas esse gap, como gosta de dizer o Zé, o gap está menor. Você que usou a palavra obrigação para falar do Vasco contra o ABC, você usa obrigação, que nem ele usou, que o Flamengo tem obrigação de ganhar do Vasco e ir para a final? Em algumas porcentagens, não digo que é obrigação 100%, porque aí é uma rivalidade, né? É uma disputa de uma coisa que minimiza ou diminui essa diferença que existe entre um e outro. A rivalidade é uma coisa que você tem que levar em consideração, porque o Vasco só jogou contra o Flamengo da forma como jogou, porque existe uma rivalidade histórica entre eles. Então a tensão é diferente, a concentração é diferente, as disputas de bola são diferentes, são muito mais fortes do que um jogo contra o ABC. As estratégias são diferentes, então tem uma série de coisas ali que mudam um pouquinho minha forma de pensar em termos de obrigação de ABC e Flamengo. O Flamengo, pelo investimento, ele tem realmente o favoritismo. E isso é diferente, o favoritismo é do Flamengo. Se o Vasco tivesse vencido ontem o ABC, continuaria o Flamengo com favoritismo. Mesmo quando o Vasco ganhou. O Flamengo é favorito. Quando o Vasco ganhou, o Flamengo era favorito no jogo de ida e o Flamengo é favorito no continua sendo. Mas obrigação é a palavra? Até por respeito aos clubes e aos elencos e aos trabalhos, a gente precisa pontuar. Tirar o peso do Flamengo é você desmerecer quem está lá. Não. Os caras são os melhores jogadores do Brasil, é o melhor elenco do Brasil. Então, o peso está ao lado do Flamengo. Eu estou com o Bubu.
Eu acho tem que um empate ainda. Eu acho que é mais importante. O Flamengo ainda tem um empate O Flamengo ainda. tem um empate. O Flamengo tem um empate. Tem uma vantagem revertida na última semana. O Flamengo tem um adversário que vem de um baque muito grande na quinta-feira em casa. O Barbieri pode mudar toda essa... O Barbieri e o Vasco, vamos dizer assim, pode mudar toda essa situação. Se consegue uma vitória de 1-0 e segura lá, muda tudo, joga toda essa pressão para cima do Vitor Pereira de novo. Na segunda-feira... O Flamengo é mais importante, o Flamengo. O Vasco eliminado na segunda-feira, o Barbieri continua. O Flamengo eliminado na segunda-feira, eu não sei se o Vitor Pereira continua. Eu não sei por pressão, por falta de convicção de departamento de futebol, por saber como é que anda, como é que o barco é tocado aqui no Brasil. Ele vai ter ali na sua fichinha, que o Bubu falou, né, na sua conta ali, ele vai ter a Supercopa. Sim. Ele vai ter a Recopa, ele vai ter o Mundial de Clubes, que ele não foi nem a final, ele vai ter o Clássico que ele perdeu, no domingo para o Vasco, na quarta para o Fluminense, e ele vai ter, na hora que ia se recuperar, parece que ia, não foi. Você acha que esse cara vai ter vida fácil na segunda-feira, conhecendo o futebol brasileiro, a pressão da torcida e a falta de convicção da diretoria do Flamengo para bancar trabalhos? Não vai ser nem preciso segunda-feira, o domingo mesmo já vai ser uma tensão enorme. Assim, Esse jogo já vai ser uma tensão enorme, um nervosismo enorme no sentido de resultado. Você imagina se o torcedor flamenguista, por favor, mandem vídeos aí pra gente. Ou o torcedor vascaíno também, nos ou elogiando. Não. Torcedor vascaíno, flamenguista e tal. Referência. Imaginem você, o que aconteceria caso, né, o Flamengo não consiga a classificação, não consiga vencer o Vasco, e o Vasco ganhe de 1-0 e passe o turno. Quase que o maracanaço. Se o Vasco perde domingo, não tem cara de maracanaço, tem cara de normalidade. Se o Flamengo perde no domingo, a cara é de maracanaço. Que vamos lembrar, né? Era Brasil e Uruguai final de 50 sim. E o Brasil com a vantagem do empate, né? Sim. E o Brasil conseguiu Saiu tomar na frente, virada. inclusive, Saiu na tomou frente, virada. né? Então... Tem provocação do Flamengo aí, olha só. Dá uma provocada, dá uma cutucada no rival, né? Aí, ó. Essa é de bom tom, essa eu gostei. Essa é legal. Lá. São fotos do treinamento ali do Flamengo, tem nada escancarado, tem nada de respeitoso. Os jogadores ali. Subliminar ali. Tem publicidade também, né? Publicidade. Até porque tem que expor o parceiro. ABC aqui é construção. É uma rede de construção. Material de construção. Material de construção. ABC, tá ali, ó. Ó a brincadeira. Essa é bem humorada, essa é boa. Isso é bom. Vamos fazer um intervalinho. Tá aí, galera! Cara, sabe quem que tá feliz hoje? Quem que tá muito feliz hoje? É o ABC da Construção, parceiro do Flamengo. É isso aí, cara. Apareceu ali, apareceu nas redes sociais, apareceu em todos os lugares. Então, parabéns aí ao ABC, cara, patrocinador do Mengão. Essa pergunta que eles fizeram no vídeo é muito fácil de ser respondida. Quero fazer também para você, comente aqui. Para quem é mais importante a vitória no domingo? Para o Flamengo ou para o Vasco? Cara, para o Flamengo, né? Sabe por quê? Olha o tamanho do investimento do Flamengo, olha a folha salarial, olha o elenco, olha o plantel, olha os jogadores, olha a vantagem que o Flamengo tem, olha as disputas que o Flamengo perdeu este ano. Então, por tudo isso que eu falei, é muito importante uma vitória do Flamengo em cima do Vasco. Ele precisa demais chegar na final carioca. Vitor Pereira precisa demais. Então, assim, uma vitória do Flamengo é esperada. Uma vitória do Vasco não é esperada. O Vasco acabou de ser eliminado pelo ABC na Copa do Brasil. Então, para o Flamengo seria um vexame extraordinário, né? Perder para o Vasco e ser eliminado do Campeonato Carioca, né? Pela diferença de time que a gente sabe que existe, né, cara? Pois é. Contra o ABC, o Vasco não jogou nada. E contra o Flamengo, será que eles vão jogar? Cara, o Flamengo teve a semana inteira de descanso. De descanso não, de treinamento, né? Para se preparar para este jogo contra o Vasco. Temos a vantagem, foi 3-2 o primeiro jogo. Se ficar empate, o Flamengo estará classificado para a final contra Fluminense ou Volta Redonda, né? O jogo acontece um dia antes. Fluminense e Volta Redonda joga neste sábado. Beleza, galera? Dito isso, muito obrigado a todos. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!